Olá, boa tarde. Estamos aqui para mais uma live do Elvira Brandão. Sejam muito bem-vindos. Olá, Aninha. Ih, quanta gente bonita aí, Zé. Que bom, Clara. Hoje o nosso assunto é sobre o documentário da Netflix, que é o Dilema das Redes, né? Então, um documentário polêmico aí que a Netflix produziu e lançou no dia 9 de setembro desse ano. E desde que lançou, eu tenho escutado em diferentes círculos de amizade. O que você está pensando sobre isso? E aí, você já sabia, não sabia? Você foi impactado? O que mais chamou sua atenção? Então eu falei, bem, vamos trazer esse papo, né, para a gente conversar. A ideia aqui não é termos nenhuma resposta, não é termos nenhum ponto de vista, nem a favor nem contra. Eu acho que nem cabe um ponto de vista a favor ou contra, né? Eu acho que é uma realidade que a gente tem que parar e pensar sobre. Então, o papo de hoje tem vários convidados, né? A gente tem aí o Gabriel, que trabalha com marketing, né? Diretor de marketing digital. A Samira, que também tem uma vida toda voltada para o marketing digital e é super usuária, né? Frequentadora de redes sociais e de ciclos sociais, tem uma presença forte. Temos alguns estudantes que a gente convidou durante a semana e aí eles já estão aí com a gente. Temos uma professora também que se voluntariou e falou, pô, legal esse assunto, gostaria de ir lá falar, né? Que é a Alana. E por fim, a Selminha, sempre trazendo aí o ponto de vista, ok, sabendo disso, o que a gente faz, né? Acho que é bem nesse sentido. Oi, Facina, oi todo mundo, um monte de gente linda. Vamos conversar. Você também aí que está assistindo e quiser dar a sua opinião, o chat está aberto, vai ficar aberto durante toda a live, como a gente sempre faz. Então dê a sua opinião aí no chat, né? Coloque aí. Eu acho que é um assunto super importante. Quem assistiu o documentário, né, conta aí pra gente o que achou, tá bom? Deixa eu ver se o nosso primeiro convidado já está aqui, que é o Gabriel. Gabriel é especialista, né? Oi, Gabriel, tudo bem? Tudo bem, Estava boa contando, tarde. né? Boa Boa tarde. tarde. Obrigada por você ter aceito o nosso convite, participar desse bate-papo com a gente. Gabriel trabalha com isso, né, Gabriel? Você trabalha com marketing digital, porque acho que a primeira coisa para a gente que é leigo, que não tá, que usa a internet no outro lugar, né? A primeira coisa que a gente sente é, nossa, eu não sabia disso tudo. Se sente impactado. Mas você estava me explicando que para quem trabalha com marketing digital, putz, não tem novidade nenhuma naquilo ali e que as redes sociais funcionam como funciona a publicidade de uma maneira geral, né? A Me conta. intencionalidade, a intencionalidade é a mesma se a gente for observar bem, né? A publicidade ela precisa dessa intencionalidade. Se ela não tiver essa intencionalidade, a persuasão sobre o consumidor fica muito mais frágil. Então, essa não é uma novidade. Inclusive, os publicitários digitais, quando assistem esse documentário, eles acham, inclusive, que o documentário está aquém daquilo que poderia ser de agravante, É porque mais, então. é É mais do muito que mais. aquilo. É, muito mais. Por exemplo, eles não comentaram sobre os aparelhos eletrônicos escutarem o que a gente fala. Eu escrevi para o jornal O Povo do Ceará sobre isso em 2017. Quer dizer, a gente está em 2020, eu escrevi em 2017, dizendo que os celulares ouviam o que a gente falava e, em cima disso, Não deturpavam. é lenda urbana isso, Gabriel. Não é É só lenda urbana, é fazer um real. teste. É só fazer um teste. Quem já não sentiu isso, que falou alguma coisa e de repente a publicidade apareceu, né? Então eu relatei Sim, isso no sim. Jornal O Povo, isso em 2017, eu já estava atrasado e isso veio ao longo dos anos aí sendo comentado. Mas de fato não é uma novidade para quem trabalha com isso. Gabriel, me explica uma coisa. O que é o famoso algoritmo? A gente vai falar aqui diversas vezes essa palavra e me explica, né, de uma maneira bem simples para a galera que está aí assistindo a gente entender. O que é esse raio desse algoritmo que tanto se fala?
de uma maneira super simples, o algoritmo, ele nada mais é do que um robô. É um robô que, uma vez programado para executar alguma tarefa, ele vai executar em tempo recorde, em um tempo não humano. Então, se você programa o robô para interpretar que toda vez que eu escrever, por exemplo, a palavra amor, escrevo em qualquer canto, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, ou clico numa postagem que tem a palavra amor, ou escuto uma música no YouTube que tem a palavra amor, se eu tenho alguma interação com a palavra amor e o robô dessas redes sociais está programado para me oferecer alguma propaganda correlacionada, esse robô ele se chama algoritmo e o meu movimento nada mais é do que usar a internet e o robô me jogar publicidade. Para explicar de maneira simples, um algoritmo é isso. É programas de computadores pré-programados para agir de acordo com uma intencionalidade. Agora, que intencionalidade é essa? É onde vem toda a crítica que a gente vai fazer. Boa. Dá para entender. Então, assim, nada é por acaso, né? E tá tudo ligado a marketing, é isso, a publicidade. Acho que o grande X da questão é você ficar mais tempo ali para você consumir mais. É isso ou... A internet funciona exatamente dessa maneira. A internet em si, ela só teria dinheiro para se sustentar, para montar a sua estrutura no mundo inteiro, se tivesse vantagem comercial. De fato, a internet começou com uma pegada governamental, com a ARPANET nos Estados Unidos, o governo ali colocando incentivo financeiro para a coisa poder se expandir. Depois entraram as universidades. Mas até então ficava em pequenos grupos de governo, governo militar e universidades. Agora, como é que se expande para o mundo inteiro? Como é que entra nas residências? Como é que se cria redes sociais tão robustas? Como é que se coloca tantos bilhões de dólares em empresas? Se elas tiverem algum retorno em cima de publicidade, de condução de venda, de marketing. Então, esse tipo de necessidade, de dependência sobre o marketing, fez com que se criasse toda uma máquina para entender a nossa cabeça, para oferecer para a gente os melhores produtos. Sendo que isso é uma vantagem da internet, porque ela é via online, ela é rápida, ela é expandida no mundo inteiro. Mas já se tinha isso na televisão, no rádio, no impresso, obviamente com a tecnologia deles, mas menos rápida e tudo mais. Mas a gente já tinha essa tentativa de manipulação, de condução sobre a imagem corporativa para poder oferecer algum produto para a gente. Sempre se teve isso. É por isso que eu falo que no campo da publicidade não é nenhuma novidade o que foi apresentado no documentário. Porém, e aí vem uma visão crítica que a gente precisa ter. Como não existe coincidência na internet, não existe coincidência na internet. Ah, de repente apareceu para mim uma propaganda de mala. Não existe. Não apareceu uma propaganda de carro. Até essas 33 pessoas que estão aqui assistindo a live nesse momento, não é coincidência elas estarem aqui assistindo a live nesse momento. Coincidência por quê? Porque o algoritmo, a gente vai falar bastante dele, ele vai entregar essa live, ele vai mostrar essa live apenas para pessoas que o próprio algoritmo entende, por uma lógica tecnológica, ele entende que essas pessoas se interessariam mais. Por quê? Qual é o grandíssimo objetivo dessas plataformas, de qualquer rede social? O grande objetivo é fazer com que você permaneça o maior tempo possível conectado a ela. Se você puder ficar ali 2, 3 horas, como eu vejo agora os números do TikTok. Os números do TikTok estão impressionantes. Eu peguei esses números agora no início da manhã para poder me basear no que eu ia falar. E tem pessoas que estão achando comum, normal, passar de 3 a 4 horas por dia olhando postagens do TikTok. E isso fez com que as ações no mercado, na Bolsa de Valores, as ações do TikTok subissem de uma maneira estrondosa. E, obviamente, por que a Bolsa subiu? Por que as ações do TikTok subiu? Por que o valor dele de mercado subiu? Porque as pessoas estão cada vez mais lá dentro. Então, qual é a grande moeda hoje da internet? A grande moeda hoje da internet se chama tempo de permanência de uso. Quanto mais tempo você permanecer usando aquela plataforma, mais aquela plataforma vale dinheiro, mais os anunciantes vão querer apostar naquela plataforma
e mais a roda econômica vai girar. Onde é que entra a nossa criticidade sobre isso? Nós não sermos bobinhos achando que existe coincidência, nós não sermos bobinhos achando que aquela postagem apareceu para a gente 2, 3, 4, 5 vezes, então é porque aquele assunto está bombando, não sermos bobinhos quanto a isso. Por quê? Porque se está aparecendo para a gente, é porque o algoritmo está entendendo que se aquilo aparecer para a gente, eu vou ficar mais vidrado ali. Por exemplo, eu particularmente gosto muito de basquetebol. Adoro basquetebol, mas não gosto muito de futebol. Se aparece uma postagem de futebol para mim, eu vou olhar rapidamente, talvez se tiver a seleção brasileira, mas vou deixar para lá. Se aparece uma de basquete, qualquer que seja o time, eu vou assistir aquele vídeo inteiro. Então o algoritmo ele vai se acostumar a mostrar para mim só basquete. Na minha cabeça, se eu for bobinho, eu vou achar o quê? Caramba, basquete está bombando. Só existe basquete. Basquete está bombando no mundo. E eu não posso cair nessa armadilha. Porque se eu caio nessa armadilha, eu começo a ficar míope. Eu começo a ficar escravo dos algoritmos. Os algoritmos começam a comandar os meus gostos. Eles começam a mostrar para mim só aquilo que eu realmente quero ver. E isso limita a sua capacidade cognitiva, a sua capacidade crítica de ver sempre o outro lado, de buscar outras informações, de buscar outras fontes. É aí que a gente vai falando da bolha, né, Gabriel? Quando a gente fala da bolha, você está numa bolha, é porque você está envolto naquele algoritmo ali e a sua rede social. Você acaba pensando que você está consumindo. Se eu consumo uma informação, eu vou pensar sobre aquela informação que eu consumi. Se eu estou sempre consumindo o mesmo tipo de informação, eu vou definir a minha consciência a partir daquele assunto. Então, é como se eu estivesse presa numa bolha e tem todo um outro universo que o algoritmo não está me mostrando. E aí, isso aqui se torna perverso, talvez. E aí, a gente, como aí, consciência disso, a gente tem que falar, opa, peraí, sabendo disso, o que eu faço, né? Vou te jogar um segredo da publicidade, que isso também é bem clichê no campo publicitário, mas muita gente não sabe. Existe uma linha de código, na hora que você está programando o seu site, existe uma linha de código que você coloca lá, que ele rastreia quem está entrando no seu site. Então, se eu, publicitário, eu colocar essa linha de código no site e você entrar no site que eu programei, eu posso oferecer 10, 20, 30 propagandas para você, porque eu sei que você entrou no site. Então, imagina o seguinte, eu quero que você ache que o meu produto está bombando. Eu quero que você ache. Então, a única coisa que eu preciso fazer é o quê? Que você entre no meu site, ou que você entre no meu Instagram, ou que você curta uma só postagem minha, ou que você compartilhe uma só postagem minha. Qualquer interação que você fizer, eu rastreio isso e aí eu posso enviar 30 publicidades para você sobre o mesmo produto até você dizer, cara, esse produto está bombando. Nossa! Tá em todos os lugares. Exato. Então, nessa forma, a publicidade, ela manuseia o que você vai ver e conduz você para comprar o produto. Vai chegar uma hora que você dizer, cara, eu vou comprar esse produto porque eu não vejo nem concorrente para ele. Eu só consigo enxergar esse produto. Olha como é que funciona na publicidade offline. Se você coloca placas de outdoor, antigamente, antes da internet, eu fazia isso também na publicidade. Vamos pegar alunos para uma faculdade. Ok. O que a gente fazia? Nós mapeávamos o caminho desse aluno até a faculdade. E nós enchíamos aquela avenida com placas de outdoor sobre aquela faculdade. Quando chegava até a faculdade, a pessoa dizia, caramba, tá bombando essa faculdade, tá bombando aqui. E ele começa a pensar, cara, eu vou me inscrever nessa faculdade. Por quê? Porque tá bombando, todo canto eu vejo, ela tá super pop na cidade, eu acho que ela é boa, porque ela tá super popular. Ou seja, com placas de outdoor, uma coisa que não é internet, nós já fazíamos isso para conduzir o sentimento do consumidor. A internet ela fez o quê? Ela expandiu essa possibilidade. Ela tornou esse mecanismo muito mais até perigoso. Por que perigoso? Porque uma placa de outdoor, ela se parece com publicidade, ela tem cara de publicidade, você sabe que alguém pagou para estar ali. Na internet, nem sempre, e na maioria das vezes, arrisco eu dizer, nem sempre você percebe que aquilo é uma propaganda. Então você está muito menos resistente
para receber aquela informação. É aí onde mora o perigo. Às vezes ela está disfarçada ali como uma opinião, ela está disfarçada até como as fake news vêm daí, né, Gabriel? Então, está disfarçado ali dentro de um discurso, né? E que aí você vai consumindo. Por exemplo, eu quero ver um monte de coisa sobre determinado assunto, e aí você vai consumindo aquilo, nossa, esse filme está bombando, mas não é, porque o meu gosto para aquele filme é muito bom, né? Aí você começa. A matérias de jornais começam a aparecer para você. E não é culpa do jornal, porque não é o jornal que está conduzindo aquilo, é o algoritmo que está escolhendo as notícias. Vamos supor, Folha de São Paulo tem 50 matérias sobre basquete e 10 mil matérias sobre futebol. Só que eu gosto é de basquete. E o algoritmo do Instagram sabe disso. Então, as míseras 50 matérias que saírem na Folha de São Paulo vão aparecer para mim. E aquela 1 milhão de matérias sobre futebol, não. E eu acho o quê? Cara, futebol tá quebrando, tá caindo, ninguém tá mais nem aí. Nem matéria de jornal aparece. Não foi o jornal que conduziu isso para mim. Foi o algoritmo, baseado naquilo que eu mais consumia. É isso que a gente tem que parar, pensar, não ser bobinho, achando que coincidência. Não existe coincidência na internet. É uma máquina voltada para a publicidade. O que sustenta tudo isso é o marketing. A gente tem que ter essa noção. É bom consumir, mas também com muita precaução. Da mesma forma que a gente não pode ler só um jornal, a gente tem que ler alguns para lançar a massa crítica. Nós também não podemos nos informarmos pelas redes sociais. Não é assim que funciona. Nos informarmos por manchetes que apareceram no Instagram, que apareceram no TikTok. Não é assim que funciona. Precisamos Tem vários aprofundar. memes, né? Tem vários memes falando, né? Não, isso existe sim, isso é super verdade. Eu vi na internet. Se saiu no Facebook, então é verdade, né? Né? Então não devemos Gabriel, gratidão pelas suas palavras. Muito obrigado. Espero que você volte aqui mais vezes para contar para a gente um pouco desse submundo aí, que é super importante. Já deixo aqui um convite, porque a gente sabe que tem um grupo de estudantes liderados lá pelo Caian, que faz o nosso podcast, que é o ViraCast. E eles vão tocar nesse assunto também lá pelo ponto de vista dos estudantes, eles que entrevistam, eles que fazem a pauta. Então já fica aqui o nosso convite, se você puder aí também participar desse bate-papo com eles no ViraCast, vai ser ótimo. Podem contar comigo. Obrigada, querido, obrigada. Tchau. Ai, muito bom, né, gente? Tanta gente sabida nesse mundo para explicar as coisas pra gente, né? Muito bom. Esse é super arretado, né, Jones? É aí do Nordeste, né? A gente teve a inscrição de alguns estudantes que queriam falar sobre esse assunto, então eu vou chamar aqui o Pedro. O Pedro é do 3º ano do Elvira Brandão, estava assistindo aí a fala do Gabriel, já sabia que o nosso assunto era esse. Então, entre uma fala e outra, eu vou trazer aqui o Pedro para a gente ouvir um pouquinho qual é a opinião dele, o que ele tem para contribuir como jovem, né? Como jovem, como adolescente, como consumo também de redes sociais, né? Porque com essa quarentena ficou todo mundo em casa, todo mundo só... Agora eu tô te vendo, espero que o pessoal também. Boa tarde, querido, tudo bem? Tudo. Vamos lá, me conte, qual foi a sua opinião sobre o documentário? O que você traz para enriquecer o nosso assunto aqui, o nosso papo dessa tarde? Como não militar tanto e falar isso? Trazer muito sobre o que é a natureza da propaganda. Que existe uma diferença muito grande entre publicidade, marketing e propaganda. A propaganda, ela tem como objetivo moldar a mente. É uma ideia que, se ficar sendo repetida várias vezes na sua cabeça, você vai acabar pensando nela. Sempre que a gente estuda propaganda na escola, por exemplo, a gente tem como exemplo a propaganda nazista. Ou a propaganda socialista. Ou a propaganda norte-americana na época da Guerra do Vietnã. Que era o tempo todo essa invocação no sentido patriótico de proteção. O tio Sam fazendo I want you. Eu quero você lutando comigo. Então a propaganda, ela trata diretamente com a cultura. E por que a internet potencializa isso? Porque assim como a gente tem uma faca, ela pode fazer a sua barba ou ela pode cortar o seu pescoço.
A internet é uma ferramenta. Então, se você traz essa ferramenta para o uso, é a questão do interlocutor. É quem está usando ela. E a gente vive numa sociedade, depois da Segunda Guerra Mundial, de globalização. E a internet traz essa globalização como um contexto garantido, é que o mundo inteiro está conectado, os nossos meios de transporte são cada dia mais rápidos, nossas maneiras de informação foram cada vez mais rápidas. A nossa pandemia atual contra a última pandemia do último século, que foi a gripe espanhola, as notícias sobre a gripe espanhola só chegavam meses depois. Por isso que ela durou tanto tempo nos frontes. E ela foi conhecida como gripe espanhola porque o único lugar que documentava sobre ela era a Espanha, que não estava na guerra. Já a pandemia do coronavírus, quando teve o primeiro caso de SARS-CoV, já estava registrado na revista Science. E 10 anos atrás já tínhamos pesquisado sobre por que os mercados de carne da China poderiam ser foco de novos vírus. Mas quem manda na mídia e na propaganda? Porque a gente está falando de empresas bilionárias que fazem seu lucro com divulgação. Então, quem tem dinheiro para divulgar em uma empresa bilionária? Bilionários. Então, o interesse da internet atualmente, porque a internet começou como alguma coisa que era nossa. Ela começou com o blog, ela começou com o Tumblr, ela começou com diversas maneiras de você apresentar quem você era. Então, por exemplo, eu que sou uma pessoa que cresceu com a internet, eu tenho marcado em mim que YouTubers e pessoas são pessoas que, por conta própria, decidiram mostrar quem eles eram para o mundo. Uhum. Então, a internet, diferente da mídia e da publicidade, que é uma parte do nosso mundo, que está fora da gente, ela dialoga diretamente com nós. E por isso que é tão perigoso quando ela é usada para anunciar. Porque para a gente, marcado em nós, a internet é uma coisa nossa. É porque Por a isso que a gente internet pode em ter, si ela é exemplo, corporações tecnologia, né? gigantescas. Ela é tecnologia. Nós, usuários, é que... Sim. E como a gente consegue, além de ser consumidor daquilo, a gente também produz o conhecimento ali dentro, da mesma forma que tem o lado que o Gabriel trouxe, que foi o lado da publicidade, tem o outro lado que são as pessoas normais, sem interesses também de publicidade, produzindo também cultura e produzindo também conteúdo que a gente também não sabe muito bem de onde vem, né? Mas eu também queria trazer, assim, um pensamento, que é a importância política que a internet tem atualmente. Que é, por exemplo, um dos maiores institutos que a gente chama no mundo de conhecimento atualmente é a Prager University, que nada mais, nada menos é que um canal de YouTube pago por bilionários da indústria do carvão, que são os irmãos Koch, para fazer propaganda de direita. Só que como a gente olha aquilo como uma universidade online, as pessoas escutam diversos dados sem comprovação, e como na internet é muito difícil você, num comentário de YouTube, provar alguém tão errado, você começa a criar essa ideia e você vai moldando as pessoas. Por isso que essa questão da ascensão de um novo nazifascismo, de um novo extremismo, não é culpa das pessoas. É a internet. É o poder de radicalização. Porque quem manda a internet, diferente de, por exemplo, de 2010 para 2020 agora, são as pessoas que têm poderio econômico e que ditam o que pode ou não ser dito. Então, agora a gente tem que parar de olhar a internet como a gente olhava antigamente. Não pode ser mais ingênuo, Que é como né, as pessoas Pedro? olhavam o jornal dos anos 40. Não pode ser ingênuo e, assim, sabendo disso, como é que a gente olha de uma forma mais crítica para essa situação? Amor, eu ficaria aqui falando com você um monte, mas é que a gente tem um monte de convidado para essa live. Conclui aí para a gente passar para os próximos. A conclusão que eu quero trazer é que recentemente a gente tem tido uma briga contra a mídia tradicional, que é o jornal, que é a revista. Mas, assim como as pessoas tratavam matérias de bebê do capeta nasce em Osasco no jornal, a gente trata certas notícias na internet. A gente tem que parar de usar a internet como uma fonte nossa e tratar ela com a mesma
historicidade que a gente trata Boa. o jornal atualmente. Boa, muito boa essa sua fala. Trouxe cultura e trouxe a historicidade e a criticidade, né? Não sermos ingênuos nas questões. Muito obrigada, querida. Adorei a sua fala. Vamos conversar mais Eu que vezes agradeço. sempre. Obrigada. Bom, né? Cada um vai trazendo um ponto de vista, né? Gabriel trouxe um ponto de vista todo do marketing, da propaganda. O Pedro já trouxe um ponto de vista da cultura e de como, historicamente, toda essa questão de publicidade, propaganda, enfim, quem tem mais dinheiro vai trazendo algumas ideologias, enfim. Muito bom abrir o nosso olhar para pensar assim, não é apenas o Facebook, né, gente? É todo um contexto histórico, é todo um comportamento humano. Vamos conversar com a Samira? E aí, depois da sequência da Samira, eu chamo a Clarinha e a Alana, que são uma professora e uma estudante que está aí na lista também para conversar com a gente. Deixa eu achar a Samira aqui para a gente ouvir um pouquinho dela. Samira também trabalha com marketing digital, mas diferente, assim, diferente não, né? Oi, querida! Olá! Olá! Eu ia falar diferente, mas não é diferente. Mas é que, assim, eu sei que você tem um envolvimento pessoal com a rede social, né? Você tem aquele envolvimento de... Você tá como profissional, mas você também está inserida ali como uma militante, como crítica das redes sociais. Teve um ViraCast com você que foi maravilhoso, que você deu uma aula para a gente sobre a cultura do cancelamento, que é um outro problema aí das redes sociais, né? Quando você assistiu, amigo, o Dilema das Redes, o que você, enquanto pessoa, o que aquilo te atingiu enquanto pessoa e o que ficou ali buzinando para você trazer para a nossa conversa aqui? Bom, boa tarde, gente. Que alegria estar aqui com vocês de novo. A primeira reação, a despeito de você trabalhar com isso ou não, eu acho que a primeira reação de quase todo mundo é a mesma, né? Meu Deus, eu vou sair disso. Vou deletar todos os aplicativos, preciso sair disso, isso está me manipulando, né? Eu acho que é uma reação em cadeia, assim, em massa. Passado esse primeiro susto, entender que é um caminho sem volta, porque é um caminho sem volta, né? A tecnologia está aqui e ela tem muitas vantagens. Eu sou um entusiasta da tecnologia, eu sou um entusiasta da digitalização de muitos processos, e eu sempre prefiro olhar pelo olhar de coisas muito legais que isso nos trouxe, né? Então, passado isso, vem aquele refrigério de entender, não, nem tudo é assim. E eu acho que eles tentam fazer isso no próprio filme, então contém spoiler para quem ainda não viu, tá, gente? Sorry, você tá aqui numa live sobre o filme, né? Vai ouvir sobre o filme. Espero, né? No próprio final, eles tentam, eu acho até que não foi muito feliz, mas eles tentam dar uma quebradinha no peso que fica. Então, começa a mostrar alguns bastidores das entrevistas, uma brincadeirinha ou outra. Então, deleta tudo, enfim, né? Eles começam a tentar dar essa aliviada. Mas, passado esse primeiro susto, vem o medo de mãe, né? De o que os meus filhos vão estar consumindo, porque foi muito importante. Foi muito importante essa colocação do Pedro de precisamos parar de olhar a internet como algo nosso para entender que já existem motores muito fortes e muito maiores do que nós aí por trás. Então, nós tínhamos um olhar muito mais entusiasta ali no começo da década de 90, né? Que foi quando eu cheguei nesse mundo da internet. A gente brinca, quem é velho, assim, tipo, eu, Gabriel, quem já tá nesse mundo há muito tempo, que a gente chegou aqui era tudo mato. Né? A gente fala muito isso lá no Twitter. Vocês foram criando os primeiros algoritmos, né? Os primeiros robozinhos, vocês já estavam lá, né? Cheguei, era tudo mato. E a outra, né, quando ele diz não há coincidências, uma máxima que tem um meme que tem no Twitter também não existe almoço grátis. E não existe almoço grátis, né? Então a gente não pode esquecer que nada é por puro altruísmo. Essa colocação do Pedro foi fantástica, né? Acho que ela resume muita coisa, é olhar para a internet como veículo de comunicação, porque ela é mais do que isso, ela não é só um veículo de comunicação, ela não é só como um jornal, como uma TV, como um rádio, ela tem outras
outras possibilidades muito mais ampliadas, mas olhar a vertente comunicacional da internet como algo que não é mais só nosso e ter essa visão crítica como a gente já tem aos veículos de comunicação. Então, a gente precisa entender isso, né? Mas é tão legal quando a gente vê coisas como o Gabriel traz a questão do tá bombando, né? E a gente entender que isso tem muito... O que está por trás dessa necessidade dos algoritmos mostrarem pra gente o que tá bombando, né? É exatamente a nossa necessidade de pertencimento. Então, você cava e chega no ser humano. Chega na gente. Chega Sim. lá na pirâmide de necessidades de Maslow, que é muito anterior à própria internet, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com a demonização da tecnologia, porque ela não teria... Depois que eu assisti, né? Depois que eu assisti o documentário e fiquei e pude estudar um pouco mais sobre isso, já vinha estudando, porque a gente trabalha aí com rede social, e eu trabalho com rede social há algum tempo. Agora eu fico olhando, né? Apareceu para mim uma propaganda, por que o algoritmo está me mostrando isso? O que exatamente ele está querendo me dizer, me mostrando esta informação? Por que ele acha que essa informação é importante para mim, né? Vamos conversar com a Alana enquanto isso? A Alana é professora de geografia do Elvira. Aí daqui a pouco a gente vê se consegue normalizar lá com a Sami. E aí eu apareci. Vamos lá, peraí, vamos fazer assim. Daqui a pouco a gente volta com a Samira. Vamos ouvir a opinião da Alana um pouquinho e a Samira consegue acalmar a internet dela lá e a gente volta com papo com ela. A gente só faz um break, né? Como se diz em televisão, foi só um intervalo comercial, enquanto ela regulariza lá para a gente aproveitar o tempo. Querida, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. A gente tem aí, né, rapidinhos, em 5 minutinhos para trocar uma ideia. Queria saber a sua opinião aí como pessoa, como professora, como usuária de internet, enfim. Você assistiu o documentário? O que você pensou a partir dele? Me conta. Não só o dilema das redes, mas também a privacidade hackeada, que eu acho que um complementa o outro. E eu tenho estudado, na verdade, tecnologia em todos os sentidos, né? E eu acho que de tudo que foi falado, a gente precisa levar em consideração algumas coisas que já foram ditas Teve um matemático que falou que os dados hoje têm muito mais valor do que o petróleo. Aí, se a gente começar por uma análise superficial, a gente pode lembrar, o petróleo, ele acaba, os dados são infinitos, né? E aí a gente precisa pensar, por que dessa valorização, né? Se a gente for analisar, eu acho que a gente precisa reconhecer a importância desses dados e pensar assim, o que ele nos traz, né? Por trás desses dados existe uma análise, né? O que é feito a partir... Qual é o bom uso que é feito, né, dessa análise? E aí a gente entra no questionamento ético, né? Porque, como diz a Xoxana ela participa do documentário e ela diz, se você não paga pelo produto, você é o produto, né? Sim, ela tem essa fala que é muito forte, né? Isso. Até quando eu não encontrei outra palavra para falar, mas assim, nós somos usuários, né, de rede social. Qual é a outra palavra, né? E se eu não sou o produto, se eu não... É verdade, essa fala dela é muito potente. Acho que foi uma das coisas que mais me surpreendeu, foi essa fala dela. Porque se a gente for pensar no sentido comportamental, a análise desses dados, elas são utilizadas para quê? Para vender. Para vender para quem? Ela é útil para quem? Né? E aí a gente precisa lembrar do seguinte, o cartaz dele é muito curioso, porque eu fazendo uma leitura do cartaz do documentário me lembra fantoche. E fantoche me lembra manipulação. As pessoas passam a ser manipuladas justamente pelo que é usado a partir da análise desses dados. E essa manipulação acontece porque as pessoas elas atendem a essa manipulação. Elas correspondem a essa manipulação. Aí a gente começa a abrir um leque de questionamentos, tipo assim, o que é poder? Como esse poder ele é exercido em cima dessas pessoas? E como que essas estruturas de poder, elas se estabelecem a partir do uso desses dados? E
E, assim, eu uso esses dados para quem, para quê e por quê, né? Aí a gente tem que lembrar de alguns E aí teóricos. Manuel Castel já e tem falava. várias políticas, né, Alana? No início do documentário, vários funcionários e ex-funcionários das redes sociais disseram isso, né? Ele falou, opa, peraí, eu que fiz a coleta de dados, mas agora eu estou vendo que o dado está sendo usado para uma outra coisa. Então, Sim, a questão sim. não é a tecnologia, e sim o uso que é feito dela, né? E aí a uso que é gente feito volta dela, para exatamente. comportamento humano, né? Aham. Exatamente. E se volta para o comportamento humano, nas entrelinhas, pelo menos do meu ponto de vista, eu posso até estar pirando na batatinha, mas pelo menos do meu ponto de vista a subjetividade, as emoções, elas passam a ser quantificadas. A partir do momento que, por exemplo, no Facebook existem as reações, né? Existe o curtir, existe aquele coraçãozinho, né? Tem umas outras, é porque eu não uso mais o Facebook, eu só tenho Sim. usado o Instagram. Para você curtir no Instagram, tem o coração. E aí você pode usar os emotions, né, para poder dizer que você adorou aquilo. Como é que pode a subjetividade ser quantificada a partir da análise desses dados? Para mim isso é surreal. Para mim isso é muito surreal. É surreal. Alguém falou aqui da análise semiótica, assim, eu Foi, sim. amo semiótica. É uma coisa que eu tenho me dedicado a estudar bastante. Querida, que delícia te ouvir. Também ficaria aqui um tempão. Mas a gente tem alguns outros falas aí que estão na fila para a gente conversar. É muito bom cada pessoa que vem contribui, né? E a gente não tinha parado para pensar exatamente nessa sutileza, muitas vezes, da imagem e da reação e da intenção que está ali. Muito bom, muito obrigada. Vamos papear mais vezes sobre esse assunto. Sim, por favor. Vamos. Vai estar convidada também para participar lá do podcast dos meninos, lá do Caian e da equipe de estudantes, sobre esse assunto, tá bom? Depois bacana. A gente marca com você. Beleza, obrigada pelo convite. Obrigada. Beijo. Vamos ver se Samira consegue terminar o papo dela com a gente, que estava tão bom. Aí depois tem a Clara Leles, não fuja, que eu quero ouvir a sua opinião sobre essa história toda de redes sociais. A menina que tem 50 milhões de seguidores. Voltei! Voltou! A gente deu um break, igual televisão, entendeu? E aí falou um pouquinho lá com a Alana linda, que trouxe aquela linguagem sensível. Incrível. Me conte, aonde que a gente estava no seu raciocínio aí? A gente estava na demonização da tecnologia e que no final a gente cava e chega no ser humano de novo, né? A gente chega nas nossas... Sim, isso mesmo. Então, gente, era exatamente isso que eu queria que a gente refletisse, né? Na verdade, os problemas ou as vantagens estão nos usuários, que somos nós. A gente precisa ver esse documentário e fazer essa análise reflexiva do que a gente está consumindo, né? De onde a gente tem investido o nosso tempo, onde a gente tem colocado a nossa atenção. Tem uma frase muito clássica aí nesse documentário que é: se você não está identificando qual é o produto seguramente é você. Então, sim, a Alana acabou de citar essa frase também. Ela é muito forte, né? Muito forte. Então, a gente precisa ter essa consciência, né? De que o nosso tempo, a nossa atenção virou o produto. Hoje não é nem só não são nem só os nossos dados, que há uns 5 anos atrás eram a grande moeda de troca, né? Então, é fundamental que a gente, tudo que esteja fazendo dentro do ambiente digital, seja com consciência, seja de forma consciente, nunca de forma alienada, né? O que está me motivando a isso, o que é esse tá bombando, qual a minha necessidade, entender que a mãe fulana não traz a pessoa amada e a pessoa que aparece para você várias vezes, ou que é o primeiro a olhar os seus stories, ele não necessariamente está apaixonado por você, miga. Desculpa contar isso, né? Gabriel já estragou e não tem jeito. E o contrário também, né, Samira? Você quer esquecer a pessoa, vai ficar curtindo ela vai aparecer para você mais vezes. É isso mesmo. A gente pode fazer uma live sobre inteligência emocional e redes sociais. Inteligência amorosa e redes sociais. É isso, né? Agora, essa reflexão de entender a internet como canal de comunicação e fazer toda essa leitura, né? Tem uma frase clássica do Chateau,
Chateaubriand, que trouxe a TV para o Brasil ali no começo dos anos 50, onde ele diz quem ganha a eleição é a notícia e eu sou o dono do jornal. Então, isso é uma máxima do Chateau e que cabe até hoje, né? Que é onde o documentário muito deságua em tudo que a democracia tá sob ataque, com o nosso uso errado. Repito, não é a tecnologia, somos nós, né? A tecnologia aproxima muita gente, a tecnologia transformou vaquinha em crowdfunding, onde a gente pode apoiar projetos incríveis que a gente acredita e aposta, né? Onde existe um aplicativo, por exemplo, que é para catadores, para você identificar um catador que está próximo da sua casa, o dia que ele passa perto da sua residência, e entender, por exemplo, o papel social desses profissionais dentro da urbe, dentro do nosso universo urbano. Então, olha a quantidade de coisas incríveis que a gente pode ter através da tecnologia, através do digital, né? Através da própria internet. Então, o mais importante é a gente conseguir ter essa consciência crítica full time, né? Eu que fiz ali uma análise preliminar quando eu decidi fazer publicidade, achando que eu não ia mais ter que ver algoritmo, viu, amigos que estão indo prestar vestibular? Não tem essa possibilidade, gente. É número, é algoritmo, né? Se tem algo que precisa... O Marcelo colocou aí, que é cataqui, né? Tá escrito aí na legenda. Isso mesmo. É muito legal esse aplicativo. Quanto mais pessoas baixarem, naturalmente ele vai ampliar a sua capacidade de raio de atuação, né? Então, nossa, quantas coisas incríveis, né? O privilégio, por exemplo, de contribuir com a comunicação do Elvira, para mim, só é possível por conta da tecnologia, né? O que a gente pode continuar de ensino remoto por conta da tecnologia. Então, a análise precisa sempre se voltar para mim, para dentro, qual é a motivação, o que é que eu estou fazendo. Existe um outro documentário na própria Netflix, e uma das falas... Sim, muito bom. E a despeito de qualquer questão política que envolva o Mujica, ele faz uma análise muito interessante sobre o tempo que você investe para comprar coisas. Ele já coloca o nosso tempo como moeda de troca. Então, o nosso tempo ele não virou moeda de troca por causa da internet. O que transforma o nosso tempo em moeda é o capitalismo. Então, se tem algo que a gente precisa seguir analisando e seguir sendo críticos, com o sistema capitalista que, feliz ou infelizmente, com todos os defeitos, ainda é o melhor que a gente conseguiu de um tempo para cá. Estamos aí, né, filho? Estamos aí. Estamos aí na atividade. Então, é isso que a gente precisa estar analisando full time. Obrigada, lindona. Obrigada. Adoro sempre conversar com você. Um beijo. É isso. A gente acha que está falando só, né, vou falar de YouTube, vou falar de rede social, mas não, a gente começa falando de um monte de coisa, né? De democracia, de política, de cultura, de comportamento, de como é que a sociedade meio que vai se entendendo, né, dentro desse processo. Vamos chamar a Clara Leles. Clara Leles é estudante também do Elvira. Convidei ela aqui para contar para a gente assim, ok, você assistiu o documentário? Assisti. O que você achou? Né? Porque Clara, ela é da geração X, acho que é X. É uma geração agora que é a geração que já nasceu digital, né, Clara Leles? A geração que já surgiu nesse mundo. Eu não sou boomer não, tá bom? Eu sou ali no millennium. Mas nós aprendemos a ser digitais. Então, quando a gente assiste o documentário, a gente fala assim, meu Deus, eu não sabia de tudo isso. Mas, cara, tipo, vocês já sabiam, né? Vocês que são nativos de digital, assim, geração Z, né, Samira? Me conta, Clara, como foi assistir o documentário? O que você pensa sobre isso? Você que é super ativa também nas redes sociais, principalmente no Twitter. Então, eu acho que esse documentário tirou várias dúvidas que eu tinha relacionadas à internet, sobre o uso das redes sociais. E eu acho que ele veio num período muito bom, porque como a gente está na mesma pandemia, as pessoas tá tendo um excesso de uso das redes sociais. Isso está bem óbvio. Então, é muito bom as pessoas ficarem sabendo do que acontece nos bastidores das redes sociais e que se tal produto aparece no feed dela, não é coincidência.
e sim o algoritmo. Então, acho que as pessoas devem sim assistir esse documentário. E muita coisa que foi discutida ali, eu já sabia, mas por partes, entendeu? Tipo, eu não sabia o porquê do algoritmo. Aí, depois que eu assisti esse documentário, algumas dúvidas, eu tive resposta para algumas perguntas que eu tinha, sabe? Eu tive. Dá um exemplo pra gente, assim. Uma coisa que você descobriu a partir dele. Então, geralmente, eu falo sobre algoritmo. Antigamente, tipo, antigamente não, né? Eu falava que, quero comprar tal coisa. Aí eu entrava uma hora depois no meu Instagram e tinha uma propaganda desse produto. Eu ficava, o que que isso tá acontecendo? Tipo, meu Deus, tô com medo. Aí depois que eu assisti esse comentário, eu fui entender que é o algoritmo. Que antes eu ficava, meu Deus, será que tem, sei lá, será que ele tá me escutando? O Gabriel Não. falou que sim, né? O Gabriel falou aí no início da live que não é lenda urbana, realmente escuta. Sim, realmente. Aí, eu conheço algumas pessoas que ficaram assustadas com algumas coisas que foram discutidas no documentário. Aí eu fiquei, gente, é isso, é o mundo da rede social, porque rede social não é só entretenimento, entendeu? É um lugar que a gente pode pegar como informativo, pode pegar como lugar que também afeta a nossa saúde mental. A rede social pode ser sobre várias coisas, sabe? Então, acho que as pessoas devem sim assistir esse documentário. Como é que você vê, Clara, o impacto assim de produção de cultura, né? Eu sei que as suas interações lá no Twitter e nas suas redes sociais estão muito ligadas a determinados tipos de cultura, que é a cultura que você consome e você acaba produzindo opinião sobre isso, né? O que você Uhum. acha hoje que é esse impacto, tanto positivo quanto negativo, dessa produção a partir da cultura que roda hoje entre os jovens, assim, através da internet? Então, eu sou uma pessoa que mexe muito no Twitter. Os meus amigos sabem disso. Tipo, eu vivo no Twitter. Eu acordo, abro o Twitter. Eu sempre tô. Então, enfim. No Twitter você discute vários assuntos. Pode ser, sei lá, política, futebol, artistas, que eu discuto mais sobre artistas que eu gosto. E eu acho que a maioria das pessoas não sabe o que acontece por trás das redes sociais, entendeu? Porque talvez se houvesse mais conhecimento, muitas coisas seriam evitadas. Como, sei lá, uso de dados, sabe? Algumas pessoas divulgam dados por aí e não sabem os riscos que isso pode ter na vida delas. Então, eu acho que se as pessoas se informassem mais sobre o uso das redes sociais, eu acho que muitos problemas seriam evitados, entendeu? E você falou aí, só para. Não vou cortar muito tempo da Selma, mas eu queria que você contasse pra gente que você falou assim: eu faço o meu próprio algoritmo. Eu sei que tem uma história aí de um presente de aniversário que você queria muito, 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 que seu pai te desse. E aí você convocou as redes sociais, o algoritmo, enfim, né? Para lutar a seu favor. Então eu quero que você termine aí a sua participação contando pra gente como é que foi essa história. Então, eu tava louca, 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 louca pro ingresso do meu cantor favorito, Nile. Aí eu pensei, gente, eu tenho meu Twitter. Meu pai tem um Twitter. Eu arrisco dizer que foi meu pai que me viciou no Twitter, porque foi meu pai que me apresentou o Twitter. Então eu pensei, por que eu não posso usar o Twitter para conseguir esse presente? Aí eu postei assim, gente, eu tô louca pro ingresso do show do Nile, que é o meu cantor favorito. Então vocês podem, por favor, marcar meu pai aqui nos comentários pedindo ingresso do show do Nile. Por favor, eu quero muito isso de presente. Aí o pessoal foi marcando, foi marcando. Aí depois, acho que depois de um dia, meu pai mandou print falando, filha, meu Twitter tá cheio de pessoas aleatórias pedindo o ingresso. Aí, e o engraçado é que meu pai respondia as pessoas, não, ela vai ganhar sim, tá bom, ela vai ganhar. Depois de tanta gente pedindo, ela vai ganhar. Aí com isso eu consegui o ingresso. Só para a gente ter uma dimensão dessa história, quantas pessoas estão no seu Twitter, Clara, que viu essa mensagem, por exemplo? Então, na época, acho que na época eu tinha pelo menos uns 3 mil seguidores, na época. Porque eu fiz isso em novembro do ano passado, entendeu? Então, acho que em média, 200 pessoas pediram, em média. Entendeu? Porque, gente, eu implorei para as pessoas pedirem ingresso. Eu implorei. E aí o seu pai, coitadinho, começou a receber um monte de gente no Twitter dele. E você ganhou o ingresso, ele concordou? Pena que veio a Ganhei. pandemia, né, Clara? E aí o show foi Sim. cancelado, né? É. Linda! Obrigada, De obrigada. nada, Vocês obrigada. são maravilhosos. A gente tem que ouvir muito essa geração Z, assim, para entender como é que funciona a lógica de vocês e a cultura de vocês, assim. Obrigada. Obrigada a você, beijo. Beijo.
Gente, a gente acha que é só ficar ali, ó, rodando a telinha assim para assistir vídeo do Facebook, da cozinha da avó lá, né, de receita. Esse mundo tá aí aprontando, né, em todos os sentidos da rede social. Pois é, Michele deixou o pai famoso. É isso aí. Vamos chamar a Selminha. Gente, hoje a Selma tem uma missão boa aí, mas é bom que a gente já conversou. A história que eu falei com a Selma, assim, Selma, a gente enquanto escola, né, enquanto educador, enquanto pai, enquanto mãe, né, porque eu assisti o documentário, Selma, e eu fiquei meio assim, em pânico, porque uma coisa sou eu, tá, beleza, então eu sei que o algoritmo está me atingindo e sei que tem essa manipulação, então eu, Lugama, vou prestar atenção. Mas peraí, minha filha, né? Minha filha de 14 anos que está consumindo isso, e lá na escola, os meus estudantes, né? Como é que, enquanto escola, enquanto, né, educação, enfim, enquanto pai, enquanto mãe, o que a gente faz sabendo disso, né? Pois é. Primeiro vem a aflição, né? Quando você assiste e aí vem aquela aflição de você aceitar tudo que está sendo dito como uma verdade, né? E logo depois vem a reflexão. Por que mesmo que estão me dizendo isso nesse momento? Né? O que está por trás dessa necessidade de um documentário nesse momento, né? E aí é justamente a reflexão, né, que vai fazer você rebuscar, fazer sua leitura de contexto, criar criticidade, fazer filtro, né? Aí vai para uma resposta mais inteligente, né? Então você sai da reatividade para a criatividade. Então, o que eu vou fazer com essa informação, até que ponto ela, né, tem veracidade ou não, qual a intencionalidade, qual é o teor, né, de manipulação, persuasão que tem essa informação chegando agora, nesse momento. Então, mas você percebe de que há um processo de compreensão de uma mensagem quando chega. Então, para mim é muito claro, né, onde a gente coloca a nossa jornada de educação aí para possibilitar esse nível de leitura até uma resposta, né? Então você precisa ter esse nível para dar a melhor resposta, a resposta mais assertiva com relação ao que chega para você. Mas eu queria voltar um pouquinho, né? Porque a primeira, eu assisti a primeira vez e eu assisti uma segunda vez com um olhar de quem vai precisar fazer uma reflexão sobre isso. E aí eles abrem, né, com o ano 497 a.C., né, com uma frase, né, do Sófocles, né, e que traz a tragédia do Édipo Rei, né? Isso é muito significativo dentro da mensagem, né? Então tem aquela frase: nada grandioso entra na vida de um mortal, né, de mortais, sem uma maldição. E na mesma tragédia, né, Sófocles traz: tu, somente tu, és o teu próprio inimigo. Bom, não precisa dizer mais nada de tudo que disseram até aqui. A questão não é a tecnologia, não é? E nem o uso dela. A questão é o porquê do uso dela, né? O que fazemos, né? Qual é a intencionalidade do uso. É claro que quanto mais a gente avança na nossa forma de nos aproximar, na nossa forma de nos comunicar, na nossa forma de fazer as coisas mais rápida, a gente acelera a vida, a gente também impõe à nossa estrutura cognitiva uma aceleração que nem sempre caminha no mesmo, né, no mesmo ritmo. Dá conta, então, né? Nem sempre dá conta, ritmo, né? Tem um ritmo aí que a gente não dá conta. E mais, eu gostaria de chamar a reflexão para educadores, mais do que o uso, né, a tecnologia como ferramenta, neste caso, né, dessa leitura de como a gente pensa, né? Então, portanto, né, de criar uma inteligência que possa nos ler, né, e não só entregar aquilo que nós temos interesse, mas
produzir interesse, que essa é a base do mercado, da Sim. concepção de mercado que vem do capitalismo. Então, Samira, como todos, né, como Pedro trouxe, né, chamou a atenção sobre isso, né, qual é o objetivo que está por trás e que tem uma lógica capitalista que domina e que não é da agora, né, de muito tempo. Mas mais ainda preocupante nessa entrega da tecnologia é porque os algoritmos, eles nos leem e eles são capazes de, a partir dessa leitura, produzir as nossas necessidades e os nossos interesses, persuadir com uma precisão muito grande. Precisão, exatamente. Exatamente, que cria, né, uma outra realidade, né, e da qual a gente vai viver. Então, é como ele diz, né, a utopia e a distopia junto. Quer dizer, para nós ocidentais que temos um mundo dividido, né, a coexistência já é uma complexidade para nós. Compreender a coexistência na velocidade que é, sem consciência, a gente dá respostas muito caóticas, né? E é essas caóticas, essas respostas de registros só emocionais e que não vêm à tona, né, da nossa consciência para que a gente possa fazer as escolhas que tem a estruturação ética, moral, estética, né, essa compreensão de racional, estética e ética, que é a resposta mais assertiva, passa por aí. Então, todos os projetos educacionais, ou eles são centrados nessa integralidade e nessa preocupação sobre a ética, a estética e a racionalidade, ou a gente vai ser incapaz de fazer essas leituras, não é, que esses meninos fizeram aí, né? Então, essas leituras, elas só são possíveis porque existe um aprofundamento de estudo necessário, né? Nós não podemos criar os meninos, educar os meninos, sem essa profundidade, né, nessas leituras do que chegam para eles, né, e de criar criticidade. Nós, de fato, estamos submetidos a um modelo, né, dos laços sociais, né, dessa matriz sociais, de um descrédito muito grande, e nós somos seres sociais, nós não podemos passar pelo descrédito. Então, como reconstruir a confiança, né, do humano? E aí eu trago, né, o Nietzsche dizendo, a gente só está falando... É a filosofia, né? Demasiadamente humano. A filosofia nos salva, né? É o pensamento, trazer... É a filosofia, exatamente. A filosofia, história, reflexão, exatamente. Não é ensinar rede social, né? Não é ensinar rede social e não é ensinar métrica, né? Pois é. Porque isso eles já sabem. É a reflexão disso que a gente tem que cuidar. Pois é. Então, quando a aluna traz, né, de que ela criou um algoritmo, ou seja, ela persuadiu o pai pelos outros, ela usou os outros para um objetivo dela. Olha, né, a questão da persuasão. A persuasão precisa da moral e da ética. Ela precisa disso, né? Para que a gente possa dizer o que cabe e o que não cabe fazer com isso. Porque nesse caso dela, era um ingresso de um show para um aniversário. Pronto, mas da mesma forma que ela fez com 3.000 pessoas para o ingresso do show, isso acontece diariamente com diversas outras ideologias e outras tendências que as pessoas fazem. Exatamente. Essa é a grande questão, entendeu, Lu? Então, criar indivíduos críticos, né, que dominem, né, o seu pensamento, e indivíduos conscientes. A gente está numa crise de não exercitar, né, o que nos chega na dimensão da consciência. A gente está muito reativo, então não chega até a consciência. É isso que eles dizem, né? O algoritmo é feito de uma forma tal que não permite chegar na consciência. A velocidade é tão grande que você não tem registro consciente, então você age inconscientemente. Tudo o que a gente fez na história da humanidade é ter medo da nossa inconsciência. Então, ele vai no instinto, né? Ele vai no desejo, né? Ele pula a etapa da consciência. Então, a gente não sabe o que é o humano demasiadamente humano. Então, né, vamos ter cuidado com isso, e os processos educacionais precisam estar muito voltados para criar criticidade, criar leitura. Por isso que é muito importante trazer a arte, a filosofia, o exercício, né? O exercício da cidadania, o fazer as coisas, discutir as coisas coletivamente,
para a gente ir criando, né, esse olhar e esse exercício consciente de a metacognição. Por exemplo, a metacognição, eu estou defendendo isso. Escolas, olhem agora que o trabalho de vocês melhor tem a ver com metacognição, ajudar os meninos a aprender e a tomar consciência de como eles aprendem. E aí eles têm o domínio de si. Quando eles têm o domínio de si, dá para fazer essas leituras e essas críticas e dizer, ó, qual é o problema disso aqui, né? Como a gente ouviu, né, os dois falarem aí, são dois adolescentes em estágios diferentes de idade que com certeza têm um caminho, né, de compreensão sobre o mundo. O Pedro já é um filósofo em si, né? Não tem mais jeito para ele, né? Tem uma leitura muito mais profunda, né? E ele veio com a crítica política que cabe nesse momento, né? E cabe dizer por que isso está chegando agora, né? Para a gente. Então, com certeza. Né? E a outra já, né, na dimensão aí do desenvolvimento socioemocional, ela já está na dimensão da valorização e da resposta, ela já está persuadindo também. Né? Então, isso é muito bom. Né? Esse aprendizado é muito bom. Agora, é você saber como que você usa isso, é a grande questão. Porque se você não souber utilizar, você vai utilizar, né, tanto para possibilitar crescimento dos outros e ajudar e cuidar, que essa é a função da humanidade, como você pode usar para destruir, né, e para desconstruir esses laços sociais tão caros à humanidade. A gente só é humano no coletivo, né? Não tem sentido humano no individual. Então, sim, vamos lá. E a gente vive, né? Tanto em inglês, o nome do documentário é esse, né? The Social Dilemma, né? Ele não bota nem rede, é social, é o dilema social. Ele não é um dilema da rede, ele não é um dilema de tecnologia, né? Ele é um dilema de como as pessoas estão vivendo nessa sociedade. A gente está falando da rede, mas a gente pode falar nesse nível de consciência de todas as relações. A gente está perdendo sociedade, a gente está perdendo o modelo coletivo. Sabe? E o modelo individual não vai para canto nenhum, e ele é muito mais possível de persuasão, e é por isso que esses estratos cada vez menores, essas bolhas que você só se relaciona com quem pensa igual a você, isso acaba e rompe a possibilidade da aprendizagem, da flexibilidade cognitiva. A gente não pode ter flexibilidade cognitiva se a gente não se relaciona, né, com a controvérsia é necessária. Nós precisamos viver com controvérsia, viver com diferente. Nós não temos flexibilidade cognitiva com igual, né? E a gente está rompendo tudo isso. Então, isso é sério, né? Isso é sério. Isso tem uma intenção de domínio que a gente precisa acordar para isso. E está na base da estrutura capitalista. E aí eu critico, né, quem acha que o capitalismo, né, mesmo esse capitalismo, né, agora com esse novo nome, consciente, eu não sei se o capitalismo consegue ser consciente. Consegue ser consciente. Eu discuto isso. Vamos marcar outro papo. Aí a gente convida a nossa amiga Alciele, que também é bem esperta em relação a isso. Aí a gente marca outro papo agora sobre capitalismo consciente. Então, nosso tempo está acabando, mas a gente ficaria aqui ouvindo muito, muito, muito. Muito obrigada pela reflexão super importante aí, potente. Beijo. Beijo. Pessoal, obrigada pelo papo, todo mundo aí no chat, né, trazendo várias dicas, né, Zé Maurício, a Alana, um monte de gente linda aí. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. Sexta-feira, que vem, tem mais live, tá? Um beijo, tchau, tchau.